Tenho algo para compartilhar, meus irmãos, com vocês nessa noite. Algo que o Senhor me ministrou já há alguns anos atrás. E eu sempre quis pregar essa mensagem. Eu sempre queria pregar essa mensagem. Toda vez que eu fui chamado para pregar, eu estudei essa mensagem. E eu queria falar sobre isso. E, cara, durante 2 anos eu não conseguia pregar essa mensagem. Não era isso. Não era isso que o Senhor queria dizer. Não era isso que o Senhor queria dizer. Não era isso que o Senhor queria dizer. Dessa vez eu fui chamado para pregar. Mais uma vez eu fui para essa mensagem. E eu senti uma paz tão grande, meu irmão. E eu creio que o Senhor, Ele quer reconstruir algo nessa noite. E eu tenho certeza que Ele estava preparando esse momento exatamente para você, meu irmão. O Senhor quer ajustar as coisas nas nossas vidas nesses dias. É necessário ser reconstruído coisas na nossa vida. É necessário. Esses serão dias de uma total bagunça santa nas nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor vai começar a movimentar coisas na minha e na sua vida, tirando coisas do lugar, arrancando coisas, até mesmo, meu irmão, fazendo doer em você, mudanças que vão doer em você, mas será para um novo tempo, um tempo de reconstrução, em nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O tema dessa mensagem é uma história de reconstrução. E cara, essa história, desde a primeira vez que eu li esse livro, ele mexeu muito comigo. E ele fala muito comigo, cara. E eu tenho certeza que tem muitas pérolas dentro desse livro, aonde o Senhor quer tratar nas nossas vidas. Eu separei algumas coisas para dizer, meu irmão. E eu confesso que eu nunca fiz um esboço tão grande. Eu estou até com medo. Não do tempo, eu estou com medo de eu me perder. Que quem me conhece sabe que eu faço uns rabiscos, uns desenhos, só para lembrar o que eu tenho que dizer, e tá ótimo, ali eu me acho. Mas quando eu escrevo muito, cara, eu fico até com medo. Então me ajude em oração, para que as coisas dê tudo certo e a mensagem do Senhor possa vir pura, possa vir completamente íntegra aos nossos corações nessa noite, amém? Nós vamos falar sobre Neemias. Quem que conhece Neemias? Antes da gente entrar nesse livro, eu só queria dar um pouco de um pano de fundo para Neemias, para a gente entender um pouco sobre o que a gente vai conversar nessa noite. Nós conhecemos Neemias como aquele que reconstruiu os muros de Jerusalém, correto? Só que, se nós olharmos um pouco antes para a história, nós vemos que tudo isso foi profetizado em Neemias. É a conclusão de uma profecia. Neemias é uma conclusão de uma palavra lançada. E isso é maravilhoso, meu irmão. O profeta Jeremias, ele tinha profetizado sobre o cativeiro do povo de Deus na Babilônia. E ele profetizou também que haveria um rei. E ele deu até o nome desse rei, o rei Ciro, que havia de reconstruir o templo em Jerusalém e iria financiar toda essa reconstrução. E consequentemente, meu irmão, com isso, seria reconstruída a cidade de Jerusalém. E isso foi se acontecendo, meus irmãos. Daí nós conseguimos ver na história de Daniel, todo o cativeiro da Babilônia, nós conseguimos ver no final o relacionamento dele com o rei Ciro, e ele lendo a profecia do profeta Jeremias, aonde dizia que naquele ano iria ser completado, iria ser, na verdade, concretizada aquela palavra que Jeremias tinha profetizado. A reconstrução do templo, isso acontece, meu irmão. Diga glória a Deus por isso. Isso acontece, o templo foi reconstruído. Só que naquele período, meu irmão, o templo foi reconstruído, mas somente o templo foi reconstruído. E Neemias estava servindo um outro rei, numa outra cidade, o rei persa. Ele era copeiro desse rei. E ele sabia das obras que haviam
de acontecer e que estavam acontecendo em Jerusalém. E um certo dia, meu irmão, ele recebe uma visita do seu irmão no palácio onde ele trabalhava. E ele pergunta: e aí, como é que tá as coisas? Como é que tá Jerusalém? O irmão dele pega e diz bem assim para ele: cara, não tá legal. O templo foi reconstruído, mas os muros ainda continuam em ruínas. O povo está vivendo em uma miséria. Meu irmão, e aqui está o primeiro ponto para uma história de uma reconstrução, seja onde for nas nossas vidas. Naquele momento onde Neemias recebe aquela mensagem, recebe aquela informação, ele é completamente impactado por aquela informação. E ele jejua, chora e lamenta por aquilo que não aconteceu. Só que aí, meu irmão, está uma resposta muito grande para toda essa história. E aí está o primeiro ponto que eu queria falar com você nessa noite. Pode colocar lá para a gente, por favor? Para uma reconstrução, se envolva pessoalmente com o propósito. Neemias recebeu aquela história, meu irmão, recebeu aquela notícia e aquela mensagem do povo que ainda, o povo estava vivendo em miséria e o muro ainda não tinha sido reconstruído. E ele entendeu que ele era parte daquilo. Ele não falou assim: os caras tinham que construir lá, que se lasque. Não, meu irmão. Ele entendeu, ele trouxe aquele problema que era coletivo, ele trouxe para o pessoal dele. E ele orou ao Senhor dizendo bem assim: eu vou falar com o rei, e eu quero ir para lá para terminar essa obra, eu quero construir essa obra. Meu irmão, e aqui está uma das maiores lições, quem sabe, das nossas vidas. Muitas coisas têm acontecido nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, meu irmão. E nós temos a terrível mania de transferirmos as responsabilidades. Transferimos as responsabilidades achando sempre que o outro é o culpado por algo que está acontecendo. Ou transferimos as responsabilidades para achar sempre que o outro é responsável para resolver problemas. Mas para que uma reconstrução aconteça hoje nas nossas vidas, meu irmão, nós precisamos entender que nós precisamos nos envolver pessoalmente com o propósito do Senhor, meu irmão. O que você tem reclamado nesses dias na sua vida que não tem acontecido? O que você tem reclamado nesses dias, as coisas que você não tem conquistado? O que você tem reclamado durante esses dias, as coisas que você não tem alcançado? Mas eu não recebi a promoção porque o chefe não vai com a minha cara e o outro cara lá puxou meu tapete. Será que não foi simplesmente porque você é só comum no seu trabalho? Mas as coisas na minha vida financeira não andam, não tá daquele jeito, não vai. Será que não é você mesmo que não está conseguindo administrar? Você mesmo não está conseguindo fazer? É a síndrome de Adão, terceirizando uma culpa que é nossa. Quando Deus perguntou para Adão por que eles comeram do fruto, ele disse: foi a mulher que tu me deste. Ele não disse: não, nós comemos. Ele falou: tudo culpa dela. E assim também nós fazemos. Não, é o outro. Não, assuma responsabilidades. Assuma suas responsabilidades e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, meu irmão. Se coloque e se envolva pessoalmente com o propósito do Senhor e você vai ver sua vida deslanchando de uma maneira qual nunca aconteceu até hoje. O envolvimento precisa ser pessoal, o problema era coletivo, mas quando ele foi falar com o rei, ele disse bem assim: rei, me ajuda, porque a terra onde os meus pais estão enterrados não está bem.
precisa de uma reconstrução. Ele não falou assim, ó, a terra dos israelitas, a terra do povo de Deus, não. Ele falou a terra onde os meus pais estão enterrados. Ele trouxe pessoalmente aquele problema para ele. E meu irmão, o potencial dele era gigante. E as coisas aconteceram porque ele se posicionou. Eu tenho certeza, meu irmão, que nessa noite eu estou olhando aqui para pessoas com potenciais gigantes. Eu estou olhando aqui para verdadeiros chefes de cidades. Eu estou olhando aqui para verdadeiros líderes de avivamentos. Eu estou olhando aqui para verdadeiras pessoas aonde vão realmente levar o evangelho de uma tal forma a qual nunca se viu nesse mundo. Só que para isso, meu irmão, você precisa resolver esse problema. Você precisa se envolver com o propósito de Deus. Você precisa trazer para você, para que isso, meu irmão, realmente se torne realidade na sua vida. Senão, você só vai ser mais uma promessa. Vou trazer aqui um exemplo aqui, paralelo bem forte. Quem que acompanha um pouco de futebol aí, sabe aí? Quem que viu o começo da carreira do Neymar? Todo mundo viu? Amém. Ele tinha um companheiro que dava muito espaço para ele. Como que é o nome do companheiro dele? Ganso. Paulo Henrique Ganso. Os dois eram promessas, cara, extraordinárias. Os dois eram promessas de futuros craques do Brasil. O Neymar alcançou os mais altos patamares da sua carreira e realmente cumpriu as expectativas. Mas e o Ganso, meu irmão? Ele era uma grande promessa, um grande potencial, mas não chegou no ápice do seu potencial. Então, meu irmão, entenda hoje, um grande potencial não quer dizer nada sem ações. Um grande potencial não quer dizer nada se você não coloca em prática. Um grande potencial só é um grande potencial se não tem uma atitude, se não tem prática. Amém? Você está entendendo, meu irmão? Neemias não era engenheiro, assim como Noé também não era marceneiro lá, construtor, arquiteto, alguma coisa assim. Eles não eram isso. Mas ele fazia parte daquele lugar. Nem todo mundo aqui é pastor. Nem todo mundo aqui é líder. Mas vocês fazem parte de um lugar. Vocês fazem parte de um lugar. Nós somos parte de um corpo. Nós não somos somente comunidade ativa. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E aí, meu irmão, você é parte disso? Você é parte disso, meu irmão? Então se envolva pessoalmente com o propósito. Isaías fala: vocês me honram com as bocas, mas o seu coração... O povo estava honrando Deus com a boca, mas o coração deles estava longe. Não seja como aquele povo daquela época. Honre o Senhor com os lábios, mas o coração está longe dele. Não. Honre o Senhor com os lábios. Fale mesmo, mas viva. Viva, meu irmão. Coloque o seu coração juntinho dele. E eu tenho certeza que o problema a qual ele está olhando para esse tempo vai ser também o seu problema. E você vai ser a solução para isso. Amém? O segundo ponto é esse. Só se envolva com um problema para ser a solução dele. Cara, lá em Neemias, capítulo 2, verso 11, diz bem assim:
Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí à noite com alguns dos meus amigos. Não havia contado a ninguém o que Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, repita comigo, porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco. Repete comigo, porta do esterco. Examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale. Repete comigo, subi o vale. Ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. E os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Meu irmão, aqui nós tiramos algumas lições sobre isso. Neemias decidiu se envolver pessoalmente com o problema, para realmente resolver tudo aquilo. E meu irmão, quando ele decidiu isso, ele saiu de noite para inspecionar a cidade. Quando ele decidiu isso, ele saiu de noite para inspecionar a cidade. E ele passou pela porta do vale. Quem já passou pela porta do vale? Ixi. Ele passou pela porta do esterco. Quem já passou pela porta do esterco? Cara, e ele novamente, quando ele estava chegando na fonte do rei, o animal dele não passava. Ele teve que subir de novo o vale. E as coisas, cara, ficaram ainda pior. Ele retornou para a porta do vale. Isso está te soando familiar, meu irmão? Quando você decide se envolver pessoalmente com o problema, você não vai ficar tranquilo. Você vai passar por períodos difíceis. Você vai ter que passar pela porta do vale, meu irmão. Você vai passar pela porta do vale, senão você não vai conseguir se envolver, senão você não vai conseguir resolver. Você vai ter que caminhar à noite muitas vezes, pelas trevas, meu irmão. Você vai ter que passar alguns dias pela porta do esterco. E quando parece que está tudo se resolvendo, que você vai chegar até a fonte do rei, não dá certo, você tem que subir de novo e passar pela porta do vale. Quem sabe muitas pessoas já decidiram se envolver pessoalmente com o propósito do Senhor, mas estão nesses períodos, estão passando por esses períodos, estão passando pela porta do vale, estão passando pela porta do esterco, e volta de novo para a porta do vale, e passa de novo, e está caminhando à noite, inspecionando à noite. Meu irmão, chegou a hora de você entender o que Deus está trabalhando em você. Se você quer ser parte da solução dos problemas, aonde Deus tem colocado para a sua vida, meu irmão, você precisa entender o que Deus está fazendo na sua vida. Não tem como Ele te preparar, meu irmão, a não ser fazendo essas coisas, a não ser te levando para esses lugares. Não tem como Ele te preparar para algo grande, se você não tem resistência para aguentar. Tem um monte de gente pedindo coisas grandes para o Senhor aqui, mas quando o Senhor começa a apertar um pouquinho para preparar você para receber isso, você já começa a reclamar: ai, mas está muito escuro, ai, mas olha essa porta do vale agora, ai, essa porta do esterco é fedida demais, ai, mas está muito escuro aqui, está de noite. Cara, às vezes as coisas parecem que estão na escuridão, às vezes as coisas parecem que estão nas trevas, meu irmão, mas você tem que se lembrar da palavra do Senhor que diz que você é a luz do mundo.
Se está em trevas, é ali que você precisa estar, porque você é a resposta para aquele lugar. Não fique se perguntando por que está escuro. Fique se perguntando a você mesmo, por que a minha luz ainda não está brilhando? Por que a minha luz ainda não está brilhando nesse tempo? Ah, mas está difícil meu trabalho. Ah, mas está difícil não sei o quê. Está difícil. Brilha a sua luz. Se eu tenho ministrado isso no meu coração, brilha a sua luz. Levanta-te e resplandece. Amém, meu irmão? Então para de ficar se envolvendo em problemas para criar mais problemas. Só se envolva se você for ser a solução. Só se envolva com os problemas se você for trazer a solução. Se você for parte da solução. Se não, meu irmão, nem se meta. Se não, fica quietinho no teu canto. É engraçado que muitas vezes tem problemas para ser resolvido e depois que o problema é resolvido ou acontece alguma coisa que ainda não conseguiu resolver o problema, vem um monte de gente dizer assim: mas se você tivesse feito assim, se você tivesse feito dessa forma, será que não ia dar certo? Por que você não veio antes falar então, infeliz? Esperou primeiro dar errado para depois falar. Se envolveu com o problema da maneira errada. Mas nós precisamos nos envolver com o problema para dar a solução. Senão fica quieto. Senão nós temos que ficar quieto. Amém? Terceiro, se você decide ser a solução dos problemas, você terá a oposição ao propósito. Neemias decidiu reconstruir tudo aquilo lá. E ele estava com as pessoas junto dele. Só que se levantou 3 endemoniados lá. Sanbalate, Tobias e um outro que eu nem lembro o nome. Nem quero nem saber também o nome dele. É endemoniado. E os caras se levantaram, cara, com uma raiva. Porque alguém desejava reconstruir ou fazer o bem para Jerusalém. E aqueles caras estavam mordidos. Lá em Neemias 2:10 diz bem assim: Sanbalate, o Horonita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Meu irmão, quando você se levantar para fazer alguma coisa de bom, quando você se levantar para resolver problemas, quando você se levantar na sua empresa com a solução de problemas lá, automaticamente a oposição vai se levantar. E se a oposição se levantar, meu irmão, não é pra você se encolher em posição fetal e ficar chorando. Tem pessoas assim, passa por uma luta, já vai para casa, vira, fica lá. Estão me perseguindo, estão correndo atrás de mim. Se está te perseguindo, meu irmão, automaticamente se levantou a oposição. Porque realmente você está trilhando um caminho correto. Você está trilhando agora um caminho onde você não é mais uma planta, não é mais inerte, mas você gerou um movimento. E quando você gera um movimento, meu irmão, alguém vai se incomodar. Então se acostume com isso, cara. Não adianta ficar mudando de emprego. Não adianta ficar mudando de igreja. Não adianta ficar mudando de colégio, de faculdade, por causa das pessoas. Só vai adiantar se você for lá pro deserto lá e ficar lá sozinho, cara, onde não tem mais pessoas. Se for para outro lugar com pessoas, você vai encontrar as mesmas dificuldades, você vai encontrar os mesmos problemas, só vai mudar o nome das pessoas. Então é mais fácil resolver. É mais fácil ser resistente e ter
perseverança. Porque as fases da nossa vida vão passar. Cada vez que Tobias se levantar na sua vida, lembre que o significado do nome dele é Jeová é bom. Tá se levantando Tobias? Tem um Tobias lá no teu serviço? Tem um endemoniado lá? É só para te lembrar que Jeová é bom. Jeová é bom. Mas como que esse desgraçado tem esse nome, cara? Não sei. Eu acho que Deus deixou alguma coisa ali pra gente, cara. No tempo da dificuldade, lembre, Jeová é bom. No tempo da perseguição, lembra, Jeová é bom. Tobias está te perseguindo? Jeová é bom. Quarto, ser corajoso e encorajador. Meu irmão, se tem uma coisa que Neemias é encorajador. Ele não entendia de nada de construção de muro. Mas, cara, pelo que eu vi, ele entendia muito de pessoas. E ele toda hora ele se encorajava e encorajava as pessoas. Ele não sabia construir muro, mas as pessoas que estavam ali sabiam. E elas só precisavam de uma motivação, de um encorajamento, para que elas realmente, meu irmão, fizessem cumprir seu propósito e a missão a qual Deus delegou para eles. Lá em Neemias, capítulo 2, no verso 17, diz bem assim: então lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e que o rei me tinha dito, e eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Tem pessoas aqui, meu irmão, ainda com medo de colocar a cabeça nos projetos que Deus está colocando na sua vida, nos projetos que Deus está colocando no seu coração. Tem pessoas com medo de se lançar na presença de Deus. Tem pessoas com medo de se entregar completamente ao Senhor. E eu já falei isso aqui uma vez, meu irmão. O medo não é normal. O medo não é comum. O medo não é um sentimento. O medo é um espírito. E não é um espírito da parte de Deus. Ah, é normal vir sim, relances de medo. Nuances de medo, é normal. Nós somos humanos, mas não é normal você ser dominado pelo medo. Se você é dominado pelo medo, o Espírito Santo já não está mais ali. Você deu espaço para o medo. Então entenda uma coisa, meu irmão. Entenda uma coisa. Você vai precisar de coragem para esse tempo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, estamos vivendo tempos onde nós precisamos nos levantar como igreja, como filhos de Deus, como homens, como mulheres de Deus. Estamos vivendo em um tempo crítico e precisamos ter coragem e encorajar as pessoas. A coragem reduz o efeito da oposição. Quando você está sofrendo oposição, tenha coragem e prossiga. Prossiga no alvo. Isso vai reduzir o efeito que a oposição poderia te causar. Outra coisa, meu irmão, a oposição só acontece quando você se posiciona. Já diz a palavra. Oposição é uma posição contrária a quem está posicionado. É uma posição contrária a quem está posicionado. Ah, mas a minha vida não tem nada, não tem ninguém. Cara, não é um bom sinal. Isso não é um bom sinal. Se não tem oposição,
Dá uma regadinha no teu irmão aí. Fala assim: ô plantinha, vamos se mexer aí? Vamos incomodar o inferno? Ô planta, acorda. Vamos se posicionar? Se não tem oposição na sua vida, se preocupe. É sinal que você tá nem aí. Nem, cara, o inferno tá nem aí pra você. Você não incomoda. Você não faz nada. Você está no lugar exato onde ele queria que você estivesse. Amém? Neemias enxergou a obra pronta antes daqueles que o ajudavam. Ele viu com fé, e isso deu forças para ele encorajar os trabalhadores. Meu irmão, se existe uma coisa que te traz a coragem, que a coragem vem à tona, é você estar com a fé firmada no lugar correto. Quando nós estamos com a fé firmada na rocha, meu irmão do céu, nós conseguimos encorajar as pessoas e nós conseguimos ter coragem para vencer qualquer desafio. A fé, ela te faz ver. E o ver faz você sentir esperança. A esperança te faz ter a certeza de que o amor de Deus nunca falha. A fé vai te fazer ver, cara. E quando você enxergar, aquilo vai encher o seu coração de esperança. Quando você enxergar pelos olhos da fé, aquilo vai encher o seu coração de esperança. E quando a esperança está reinando ali dentro de você, meu irmão, você vai ter a plena certeza de que o amor de Deus nunca falhou, nunca falha e nunca vai falhar sobre a sua vida. Diga um glória a Deus aí, meu irmão. Deus é bom demais. Quinto ponto, eu prometo que está quase acabando. Discernir suas batalhas. Capítulo 4 de Neemias é um capítulo, cara, maravilhoso. Eu pirei nesse capítulo aqui. Neemias 4, do 1 ao 3, diz bem assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Eita, meu irmão, nós precisamos entender as batalhas que nós estamos vivendo. E nós precisamos, além de entender as batalhas que nós estamos vivendo, discernir quais são as armas que nós precisamos ter para combater nessas batalhas. Precisamos entender as armas que nós vamos utilizar. Sanbalate e Tobias, meu irmão, se levantaram com todos os tipos de ameaça, intimidação, com todos os tipos de ataques contra aqueles que estavam reconstruindo os muros. Mas Neemias sabia qual era a batalha dele. Paulo diz bem assim: não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Neemias era um cara que tinha uma visão tão aberta, meu irmão, que ele sabia que Sanbalate e Tobias, eles não eram somente pessoas querendo destruir aquela construção material em que eles estavam fazendo. Mas Sanbalate e Tobias sabiam que eles eram os próprios demônios, cara. Sabia que eles eram demônio encarnado ali.
Era um cramunhão falando através deles. E sabe o que Neemias fazia? Neemias orava e declarava. E ao mesmo tempo, quando eles pegavam, estavam ali querendo reconstruir, quando eles estavam dizendo aquelas coisas, Neemias sabia as armas a qual ele lutava. E cara, você quer discernir bem as batalhas da sua vida? Você precisa se atentar em algumas coisas. E nesse texto aqui está bem explícito em como o diabo tenta atacar as nossas vidas. Neemias sabia que essa oposição só poderia ser vencida espiritualmente. Porque, meu irmão, o diabo, ele tem características ali muito parecidas quando ele quer desmoronar uma vida, um ministério, quando ele quer desmoronar pessoas que estão firmadas na presença de Deus. Características, cara, que você não vai confundir. Primeira coisa, ele ataca a sua identidade. Quando eles se posicionaram e estavam construindo, sabe o que ele disse? O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Atacou quem eles eram, a identidade. Segundo ponto, será que vão restaurar esse muro? Satanás, ele ataca os motivos a qual você está fazendo. Terceiro ponto ali, irão oferecer sacrifícios? Atacam o relacionamento com Deus. Quarto ponto, ataca a capacidade de cumprir a missão. Eles estão querendo reconstruir tudo num dia só? E por último, ataca a qualidade daquilo que você está fazendo. Aquilo que Deus te mandou, aquilo que Deus chamou. Ele ataca a qualidade. Tobias disse bem assim: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, e aquilo tudo vai cair. Quem sabe você está sofrendo muitos ataques nos ambientes a qual você está vivendo e você não está conseguindo discernir da onde está vindo essa batalha. Você está querendo brigar com um, brigar com o outro, ficar de cara com um, ficar de mal com o outro, mas você não tem trazido a batalha para o ambiente espiritual, que é onde ela está acontecendo. As pessoas estão tentando te diminuir, atacando a sua identidade, falando que você não é capaz, falando que você não vai conseguir fazer, lançando palavras de maldição, lançando palavras que estão travando a sua vida. Mas Deus já disse para você quem você é. Você é filho de Deus, você é um guerreiro do Senhor. Se Deus te deu uma obra, se Deus te levantou para algo, Ele vai fazer através de você. Não duvide mais. Deus te levantou, Ele vai fazer. Não interessa se você é engenheiro, não interessa se você é copeiro. Se Ele te mandar construir um avião, você vai construir, porque Ele vai te capacitar. Você não precisa de recursos, você não precisa de sabedoria e conhecimento, você só precisa de uma palavra e da presença de Deus em você. Se Deus falou, já é. Se Deus falou, já aconteceu. Deus disse que haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Se Deus disse, você vai fazer, o que aconteceu? Você já fez. Deixa eu tomar uma água aqui. Amém? Entenda, meu irmão. Aconteceu a mesma coisa com Jesus no deserto. Ele foi direcionado pelo deserto por quem? Pelo Espírito. Para quê? Para ir lá se preparar. O diabo chegou para ele bem assim: se és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se és o filho de Deus,
Se és o Filho de Deus, faça isso. Se joga lá. Ele vai atacar das mesmas formas a sua vida. Só que agora eu tenho uma pergunta para você, meu irmão. Normalmente esses ataques acontecem no processo, no deserto, nos tempos difíceis, no posicionamento do propósito. Agora eu te pergunto, quem mandou Jesus para o deserto? Quem queria Jesus no deserto? Deus ou o diabo? Didi, quem queria Jesus no deserto? Deus ou o diabo? Oi? Deus? Alex, quem queria Jesus no deserto? Deus? Pastor Mauri? Deus? Pastor Jimmy? Deus. Thalita? Cara, ela pegou o negócio ali. Não é nem Deus, nem só o diabo queria. Mas os dois queriam Jesus no deserto. Mas por quê? Por que, cara, que ele queria os dois no deserto? Porque os dois queriam Jesus no deserto. Ai, meu Deus do céu, tá dando trevo aqui na minha mente. Por que os dois queriam Jesus no deserto? O diabo queria Jesus no deserto para acabar com todo o projeto de Deus. Para que Jesus fosse fraco e caísse na tentação, pecasse e todo o propósito de Deus fosse por água abaixo. E por que Deus queria Jesus no deserto? Para acabar com toda a obra do inimigo. Então não é só Deus e nem o diabo que quer você no deserto. É os dois. Mas Deus quer muito mais ainda, porque Deus quer que realmente você resplandeça no deserto, que você mostre todo o potencial que Ele colocou dentro de você, que você mostre o propósito que Ele colocou dentro de você, que Ele mostre o poder que Ele colocou no seu coração, meu irmão. Último ponto aí, meu irmão, nós vamos finalizar. Meu irmão, o último ponto diz bem assim: não lute nos termos do inimigo. Neemias 6 diz bem assim: quando Sanbalate, Tobias e Gesem, Gesem é o nome do outro endemoniado, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, embora até ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Repete comigo essa palavra, Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Cara, os dois só criticavam Neemias. Só estavam ali, em cima dele. Só estavam lançando palavras, vocês não vão conseguir. Só estavam ali em cima. E de repente veio um mensageiro dizendo bem assim: vamos nos encontrar lá no Vale de Ono. Algumas passagens dizem bem assim: vamos ter comunhão. A gente tem comunhão junto. Comunhão. Cara, o inimigo tá ali, tá te atacando. Depois do nada veio um convite. Depois do nada veio uma atitude inesperada. É óbvio, cara, Neemias já na hora. Mas eles tramavam me fazer mal. Cara, o inimigo sempre vai tentar lançar setas na sua vida. O inimigo sempre vai tentar lançar para você armadilhas para que você caia e para que você desça ao mesmo nível do que ele.
para que você jogue nos termos dele, para que você jogue segundo as regras dele. Porque daí, quando você desce no mesmo nível, você dá autoridade para o inimigo fazer o que ele quer na sua vida. Só que Neemias entendeu isso. Às vezes uma pessoa te faz mal, às vezes alguém te faz muito mal, cara. E toda hora vem um convite para você fazer a mesma coisa com aquela pessoa. Toda hora vem a oportunidade de você pagar na mesma moeda. Essa é a hora, meu irmão. Não lute nos termos do inimigo. Alguém te faz mal, alguém te machucou, te magoou, não é fácil. Perdoe. Perdoe. Libere o seu coração. Libere o seu coração. Libere essa pessoa. Ore para que o Senhor prepare esse momento para que vocês venham ter um conserto. Faça isso. Não lute nos termos do inimigo. Não pague na mesma moeda. Esse não é o modelo de Jesus. E você vai ver, meu irmão, que realmente as coisas vão acontecer na sua vida. Nada vai te parar. Nada vai te parar se você lutar de acordo com as regras do céu. Se você lutar o jogo do céu. Se você lutar nos ambientes celestiais. Se você lutar segundo as regras do Senhor. O jogo dele. Não pague na mesma moeda achando que você vai machucar a pessoa da mesma forma que ela te machucou. Joyce Meyer tem uma frase bem bacana. Ela diz bem assim: a falta de perdão é um veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Não lute, cara, nos mesmos termos. Não vai dar certo, não vai dar boa, cara. Não vai dar boa. Eles prepararam uma armadilha para acabar com todo o propósito de reconstrução de Israel, mas essa armadilha foi destruída pela sabedoria e o foco no propósito. Meu irmão, quando você deixa Deus usar da sabedoria dele em você, e você não tira o foco do propósito, nada vai te parar, nada vai te derrubar, nenhuma armadilha vai te pegar, porque você só consegue olhar para o alvo. Foco no propósito. Neemias 6, no verso 3, no verso 4, diz bem assim: por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes dei a mesma resposta. 4 vezes eles falaram a mesma coisa. Ele pegou ali, ó, o cara mandou, Samuel e Tobias mandaram um WhatsApp aí: vamos nos encontrar lá em tal lugar. Ele: não, estou fazendo uma grande obra, do foco. Daí o cara perguntou de novo, ele: Ctrl+C, Ctrl+V. Não, estou fazendo uma grande obra. 4 vezes. A perseverança no propósito, o foco no propósito, vai fazer com que você conclua a grande obra. Não deixe o inimigo desviar o seu foco. Não deixe o inimigo te tirar do foco. Amém? Neemias recebeu uma grande missão, que não era somente reconstruir os muros de uma cidade, mas juntamente com os muros, ele precisava reconstruir a mentalidade de um povo que foi cativo por muito tempo. Aquele povo já não estava mais acostumado a ser livre. Aquele povo precisava de uma renovação na mente. E essa eu acho que foi a principal reconstrução de Neemias. Porque, meu irmão, você pode estar livre, mas se você tiver uma mentalidade preso, você nunca vai ter a plena liberdade. Mas agora, você pode ser até preso, mas se você tem uma mentalidade livre, até chefe da cadeia você pode virar. Lembra de José?
Ele não tinha uma mentalidade de um presidiário. Ele tinha uma mentalidade de um governador. Quando ele foi para a cadeia, ele não sabia ser preso. Ele só sabia governar. E isso aconteceu. Então a verdadeira liberdade não está nos lugares ou nas circunstâncias que passamos, mas sim na mentalidade que desenvolvemos, na mentalidade que hoje praticamos. Por isso que o Senhor diz bem assim: tenham a mente de Cristo. Tenham a mente de Cristo. Quando nós colocamos a mente de Cristo, é difícil a gente não concluir alguma coisa do Senhor. É difícil a gente ser derrubado pelo inimigo. O que você precisa reconstruir nesses dias? Perante essa história de reconstrução que nós vimos, o que dentro da sua história precisa ser reconstruído? O que precisa ser modificado? Quais atitudes precisam ser tomadas? O que você precisa fazer para que Deus venha intervir na situação da sua vida hoje? Qual é a atitude que você precisa tomar hoje? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento.